Eu sou o Gui Fagundes, criador do Projeto Buscadores. Eu sou Samuel Nagy, eu sou um dos idealizadores do Projeto Buscadores e sou um dos parceiros do filme que começou a fazer uma investigação pelo sul de Minas sobre o fenômeno das luzes. Esse curta documentário Buscadores, ele é parte de um projeto chamado Buscadores, em que eu e meu parceiro Samuel Nagy investigamos o nosso processo de busca por autoconhecimento há mais de 20 anos. A nossa busca pessoal por desenvolvimento de consciência, espiritualidade. Isso tudo surgiu de uma curiosidade para tentar entender o que há por detrás desse véu de normalidade. A investigação ufológica é um assunto que particularmente mexe comigo e com o meu amigo Guilherme. A gente quer responder a uma das perguntas mais antigas, né? É se realmente estamos sozinhos nesse planeta, nesse universo. Olha, a gente, né, esse filme ele já faz parte de uma etapa do projeto onde a gente pode se associar com uma produtora de Minas Gerais que deu um suporte pra gente, acreditou no nosso projeto e resolveu bancar esse filme. Desde 2021, a partir da pandemia, a gente entrou em conversas com uma produtora de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E a partir daí a gente resolveu focar o projeto Buscadores na região sul de Minas Gerais. Então a gente visitou 3 ou 4 vezes por ano, nesses 2, 3 anos. Criamos uma rede de contatos lá, uma rede de informantes. Entrevistamos muita gente, visitamos diversos lugares. E tudo isso serviu de pesquisa para a filmagem desse curta-metragem. A gente já havia começado a fazer pesquisas profundas nessa região do sul de Minas, né? Atrás do fenômeno das luzes. Isso tornou a elaboração de um roteiro relativamente fácil. Foi basicamente uma consequência do que nós realmente já havíamos investigado na região. Há realmente uma força da natureza diferenciada localizada ali. Na verdade, o filme é sobre a jornada de busca por autoconhecimento. Porém, quanto mais a gente cava nesse assunto, mais a gente vai se deparando com fenômenos de natureza cósmica, de natureza espiritual, essas coisas que estão de trás do véu de normalidade. Então, a nossa pesquisa pelo sul de Minas levou a gente a entender que é uma região que, por diversas razões, ela tem uma grande incidência de avistamentos de luzes no céu noturno. Tanto é que uma das cidades em que a gente faz essa pesquisa chama-se Luminárias. Não é à toa que a cidade de Luminárias chama Luminárias. É justamente por causa das luzes que aparecem nas montanhas. A gente levantou que existem 7 cidades que são consideradas 7 cidades sagradas, grandes expoentes de energia esotérica da região. De acordo com a nossa pesquisa, o epicentro dessa incidência de avistamentos é um local chamado Pico do Gavião, que fica entre a cidade de Luminárias e a cidade de São Tomé das Letras, que é a meca do esoterismo do Brasil. O sul de Minas é uma região conhecida como uma das regiões mais esotéricas do Brasil. Porém, a cidade de Luminárias, por ser talvez menos famosa e menos conhecida, ela nos causou mais interesse. Porque desde os primeiros bandeirantes, desde os índios cataguases que viviam lá, os primeiros bandeirantes que chegaram, já relatavam avistamentos de luzes no céu noturno
daí o nome da cidade ser Luminárias. Essas luzes estranhas, que agem com esse comportamento diferenciado e inteligente, elas seguem um padrão. Na área da cultura geral, eu sempre fui muito influenciado por séries como Arquivo X, programas de jornalismo como Comando da Madrugada. Todos esses produtos, todos esses que buscam permear por esses temas. O nosso projeto estava no portfólio de um núcleo criativo chamado Berinjela, exposto num site, numa página deles. E essa produtora de Belo Horizonte, chamada Quarto Estúdio, estava muito interessada na temática, acabou encontrando esse nosso projeto na página e se interessando por ele. E nós começamos conversas em 2021, online ainda, por conta de pandemia. E aí nós começamos a fazer viagens de pesquisa para o sul de Minas. Foi lá que nós conhecemos eles. Nós conhecemos, na verdade, o João, que é sócio-diretor da Quarto Estúdio, João Gilberto Lara. E a gente, de imediato, já criamos uma parceria muito bacana. Eu acho que foi muito gratificante porque eles nos encontraram. O nosso projeto ele já estava circulando no meio do mercado audiovisual e, enfim, através de contatos e amigos próximos, chegou na mão dessa produtora que é de Minas Gerais. Eu e Guilherme, a gente reside no Rio de Janeiro. Então foi uma aposta dessa produtora acreditar que a gente poderia levar a nossa busca para Minas. Tem um momento no filme em que a gente encontra uma pintura rupestre. Uma pintura rupestre feita, teoricamente, pelos índios cataguases há 2000 anos, ali na boca na entrada de uma caverna, de dificílimo acesso. Na verdade, a gente passou por um espinheiro. Assim, a gente andou 1 quilômetro dentro de um espinheiro, abrindo caminho por ali. E o Samuel, na verdade, teve um problema, ele torceu o tornozelo e não pôde acompanhar a gente nesse trajeto, que realmente é um lugar, assim, de difícil acesso. Então, assim, a parte física, as provações físicas, talvez tenham sido o maior desafio desse projeto, porque nós somos documentaristas, nós não somos atletas e tivemos que passar por essas situações, né? Quando eu estava voltando para o nosso acampamento no Pico do Gavião, eu dava 40, 50 passos, eu tinha que parar porque eu estava com cãibra na parte de dentro das coxas, eu tinha que parar e sentar no chão. Então, assim, foi até uma parte interessante que a equipe... Eu tinha me perdido da equipe, né? Tava caminhando praticamente sozinho no meio do mato. E eu fui encontrado pelo nosso drone de filmagem. Você sair para a estrada para se conectar com os mistérios, que ainda não são completamente revelados sobre a vida. O que eu gostaria de chamar a atenção é para a questão da busca pelo autoconhecimento. Esse é um tema ainda tratado como de vanguarda. Talvez o próprio mercado ainda não tenha absorvido esse tema. A gente se conecta muito com a cultura local. A gente se conecta, a gente acaba tomando conhecimento de problemas ecológicos da região. Enfim, toda uma camada de assuntos que permeiam, porque fazem parte do material humano, eles são recortados e mostrados no filme. E começam a fazer também parte do debate. Com essa roupagem da ufologia, a gente está tentando trazer à tona, levar as pessoas a despertar para a sua própria busca por autoconhecimento. Porque a grande função do Projeto Buscadores é ser uma ferramenta do despertar das pessoas para o autoconhecimento. Nós saudamos o canal Iríade
e aguardamos vocês lá para assistir ao curta-metragem Buscadores. Queremos que vocês assistam o filme Buscadores no canal Iriade, para que nós possamos fazer parte da sua busca.